Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo a mais uma das nossas entrevistas aqui no nosso site. Hoje, Sexta-feira Santa, feriado, e nessa data, né, tão especial aí, principalmente para os católicos, a gente traz sempre aquela pauta sobre piscicultura, sobre o mercado de peixes, né? Porque afinal de contas é uma data que esse setor acaba aguardando aí, é um grande termômetro para o setor de piscicultura. E para falar sobre o andamento desse mercado ao longo do final do ano passado e começo desse ano, eu estou aqui com o Francisco Medeiros, ele que é o presidente da Peixe BR. Francisco, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Opa, é sempre bom participar com vocês aqui das notícias agrícolas, haja vista que o nosso setor de piscicultura está aí cada dia mais presente no prato do consumidor. Francisco, ano passado a gente conversou, né? Teve esse levantamento de mercado ano passado e a gente previa, né, um ano aos trancos e barrancos, mas no final do ano foi bem positivo, né? Apesar das dificuldades. O setor de piscicultura teve um bom andamento aí. O que levou a ter essas boas perspectivas do mercado ao longo do ano, mesmo diante de fechamentos de mercado, países fechando aí suas fronteiras? O que levou a piscicultura a ter um saldo positivo no fim das contas no ano passado? Bom, primeiro que uma das primeiras ações que nós fizemos bem no início da pandemia, o ano passado, foi atuar junto ao governo federal para que o abastecimento de insumos, tanto para a área de produção quanto para os frigoríficos, não fossem suspensos. E isso nós conseguimos, então, tanto a produção quanto o processamento dos frigoríficos continuaram. E aí adotamos todas aquelas medidas de biossegurança que estavam sendo recomendadas, tanto é que nós não tivemos fechamento de nenhum frigorífico por problema de saúde. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é o que a gente chama de impacto positivo, né? A gente esperava realmente um ano difícil, mas nós tivemos apenas um ano duro, que tivemos que mudar nossas estratégias de comercialização, mas observamos que o consumidor, quando foi para casa, ele começou a experimentar outras proteínas de origem animal, e especificamente do peixe. Essa é uma das ações. A segunda ação, as empresas associadas, principalmente os frigoríficos, começaram uma campanha muito intensa a partir de um trabalho que nós fizemos, que chama Coma Mais Peixe. Então, cada uma das empresas começou a se comunicar muito diretamente com o seu consumidor, mostrando principalmente o quanto é fácil preparar especificamente um filé de tilápia, uma poça de tilápia, uma costelinha de tambaqui. E isso acabou tendo um resultado muito grande, porque quando a pessoa prepara pela primeira vez, ela vê a facilidade de preparo e que é um sabor extremamente agradável. Então, uma série de ações que nós tínhamos programado para uns 4, 5 anos acabaram sendo implementados em um ano e, como resultado, nós tivemos um bom ano para o setor. Para o setor que eu falo, para a cadeia toda, porque esse, nos últimos 5 anos, o ano passado foi o ano que melhor remunerou o produtor, ou seja, houve uma recuperação de preços. Apesar que no final do ano nós tivemos um aumento do custo decorrente do preço de insumos, mas ele teve uma boa remuneração, recuperou algumas perdas de anos anteriores, muitos fazendo novos investimentos em 2021. Então, foi um ano, de uma maneira geral, bom para todo o setor no Brasil todo. E aí, para esse ano, quais são as perspectivas, né? A gente tinha essa perspectiva de ser um ano que, no caso do Brasil principalmente, né, a vacina viesse com mais agilidade, que a gente tivesse um abrandamento aí, da quarentena, e está acontecendo o inverso, né? Todas aquelas perspectivas que a gente tinha ali no final do ano passado acabaram se revertendo aí em novos lockdowns, cidades fechadas, aqueles restaurantes que a gente conversou no passado que já estavam, né, em suas dificuldades ali, se agravando cada vez mais. Mas, enfim, quais que são as perspectivas para esse começo de ano para o setor de piscicultura? Olha, para nós, como nós já havíamos conversado no ano passado, o consumidor ele não consumiu no restaurante, mas comprou no supermercado. Então, assim, nós continuamos vendendo o produto e o consumidor continuou comendo o produto. Isso é extremamente positivo, né? E vai continuar assim enquanto manter isso. Esse é um primeiro fator. O segundo fator importante
é que principalmente a proteína, a carne bovina subiu muito de preço, né? E ultrapassou o preço histórico do filé de tilápia. Então, hoje, o preço do filé de tilápia acabou sendo uma opção em muitos mercados. A pessoa acaba comprando até por questões de preço. Além disso, tem um outro fator de saúde, né? Que, como a pessoa fica em casa, acaba vendo mais televisão, é muito mais saudável ele estar comendo uma carne de pescado do que, de repente, uma carne vermelha. Então, ele teve tempo para pensar e mudar o seu cardápio do dia a dia. Então, uma modificação muito grande e, nesse caso especificamente, foi favorável. O que nós estamos observando nesse primeiro semestre, nós estamos terminando agora o primeiro trimestre, foi um primeiro trimestre de vendas superiores ao primeiro trimestre de 2020, né, o que é extremamente positivo. A gente acredita que essas no segundo trimestre. Agora, o terceiro e quarto trimestre ou o segundo semestre desse ano 2021 é um ano ainda que a gente está organizando para gerar cenários, porque nós vamos continuar tendo oferta do produto, uma oferta maior do que do ano passado. Agora, uma válvula de escape é que o ano passado nós reduzimos as exportações para atender a demanda de mercado interno, então acredito que no segundo semestre nós teremos maior exportação para equilibrar a oferta aqui dentro do mercado interno e manter os preços e os negócios saudáveis para todo mundo. Aproveitando que o senhor comparou os preços aí com as carnes bovinas, o que a gente vê no cenário do boi é influências de preços de insumos, ração, a exportação também acaba influenciando o preço, flutuação de dólar e tudo mais, né? Esses fatores que influenciam bastante aí no mercado do boi gordo. Mas como é que tem influenciado os fatores internacionais e internos na questão do preço do peixe? Principalmente aí insumos e rações, né? Que acabam influenciando bastante também aí no setor de vocês. Como é que está influenciando o mercado nesse momento? Olha, o mais impactante realmente são as commodities agrícolas, né? Soja e milho, que impacta diretamente o nosso custo, que tem aí 70%, 75% do custo de produção é de ração, e nós temos uma ração de base vegetal, né, no Brasil. Então, agora está se procurando outras alternativas, mas a soja sobe todas as outras fontes de proteína, né? Seja farinha bovina, farinha de vísceras de frango, ou seja, todo mundo sobe. Então, vai ter um aumento de custo, está tendo um aumento de custo de produção, e essa é a grande, vamos dizer assim, é a grande engenharia que o setor tem que trabalhar, que muitas empresas já estão trabalhando, que é equalizar os custos com os preços de venda, porque o consumidor também tem limite para compra. Se você começa a aumentar muito o preço, ele reduz. A nossa oportunidade é porque subiu para todo mundo. Inclusive, hoje, se você comparar, é que a gente compra ovos por dúzia. Mas se você pesar uma dúzia de ovos, você vai encontrar tilápia e tambaqui fresco competindo com ovo por quilo, preço por quilo, né? Então, nós hoje estamos bastante competitivos, ainda vai ter algum custo, mas a cadeia estava preparada para enfrentamento de situações como essa. Isso que é extremamente importante. E uma das ações que vocês estavam avançando, né? A PeixeBR vinha avançando bastante nesses últimos tempos, é a liberação de frigoríficos para a União Europeia, né? Eu vi que essa semana, ou foi a última semana, o primeiro embarque para a União Europeia já acabou acontecendo aí. Como é que estão esses avanços em relação à União Europeia? O que aconteceu para a União Europeia não foi o primeiro embarque, foi a primeira embarcação vistoriada. Exato. Tá? Porque nós estamos desde 19 de dezembro de 2017 sem poder exportar para a União Europeia por problemas em barco de pesca que não tem nada a ver com o nosso peixe. E nesse período todo, o MAPA não quis fazer uma defesa junto à União Europeia para liberar a aquicultura, que é principalmente tilápia e camarão, que nós temos preços e produtos competitivos para o mercado da União Europeia. No segundo semestre do ano passado e agora, nesse primeiro trimestre, nós estamos fazendo uma pressão muito grande junto à ministra para que ela desvincule, ou resolva o problema dos barcos de pesca, ou libere a aquicultura, que ela tome isso como uma política de governo, porque a política de governo até então era, olha, nós vamos trabalhar para liberar barco pesqueiro e aquicultura.
Só que o barco pesqueiro são centenas. De 2007 até a semana passada, liberou apenas um barco. Então, se a gente for esperar um número significativo de barcos, nós vamos mais 5, 10, 15, 20 anos esperando isso. Por isso que a gente pede a desvinculação da aquicultura, da pesca na questão sanitária para a União Europeia, porque as nossas indústrias estão preparadas, aliás, nunca tiveram não conformidades. E o mercado da União Europeia é o segundo melhor mercado para peixe de cultivo, para tilápia do mundo. Então, hoje a gente está focando tudo nos Estados Unidos, porque eu não posso ir para a União Europeia. E o problema não é só isso. Um exemplo, em 2019, nós estivemos em Israel. Israel é o segundo maior mercado comprador de filé de tilápia do mundo. Mas eles não conseguimos fechar negócio porque eles usam o protocolo sanitário da União Europeia. Então, se a União Europeia não liberar, eles não podem comprar. E eles querendo se desvincular da tilápia da China. Então, assim, isso está nos trazendo um prejuízo muito grande e oportunidade de crescimento numa velocidade muito maior do que nós estamos imprimindo hoje. E aproveitando também nessas questões sanitárias, né, que acabam influenciando também o psicológico das pessoas, ainda mais nesse momento que as pessoas estão preocupadas com questões de saúde, né, tem um fator psicológico que sempre acontece nesses momentos em que as pessoas buscam mais peixe, que é saber identificar o peixe saudável, né? O peixe que está em boas condições de consumo. Essa é uma pauta que sempre aparece aí nesses momentos de consumo de peixe, na questão da Sexta-feira Santa, né? Como identificar um bom peixe para consumo. E esse ano teve um agravante, né, nessa questão da psicologia do consumidor, que foi aquela doença, né, que algumas pessoas tiveram por causa de consumo de peixe. Você vê algum impacto com relação a isso? O que você pode trazer de conscientização para essas pessoas que acabam ficando preocupadas aí com o consumo dos peixes, se eles estão saudáveis realmente, próprios para o consumo? Essa é a grande diferença do peixe de cultivo para o peixe da pesca. O problema aconteceu em peixe da pesca, que tem um outro sistema de captura, de processamento e de conservação diferente do nosso peixe. Então, assim, todas essas regras que se aplicam, verifique se o olho está brilhante. Hoje, um exemplo, mais de 60% do que a gente cultiva no Brasil é tilápia. Mais de 60% dessa tilápia é comercializada filé. E a sua maioria é filé congelado. Então, essa regra não se aplica, ela se aplica muito à pesca. O que a gente vende em grande volume de peixe fresco é o tambaqui, principalmente na região norte, nos principais praças, que é o mercado do Maranhão, o mercado de Belém e o mercado de Manaus. Mas naquelas regiões, as pessoas têm esse hábito, não é um tipo de problema. Então, o que você vai encontrar na sua maioria hoje, nas redes, nas peixarias da região centro-oeste, sudeste e região sul, os peixes frescos, a sua maioria serão peixes da pesca. Os peixes da piscicultura estarão processados e não tem nenhum tipo de risco para a saúde. Aliás, a nossa grande dificuldade foi falar para o público consumidor que aquele problema lá não tem nada a ver com peixe de cultivo, que o nosso peixe é seguro. Espero que as pessoas que estão nos acompanhando tenham compreendido bem essa diferenciação, né, para tomada de decisão aí, para tomada de decisão nesse momento em que as pessoas estão em casa fazendo seus próprios alimentos aí, tomando aí os devidos cuidados, né, as devidas escolhas dos seus peixes para se alimentar aí nessa Sexta-feira Santa sem ter muita dor de cabeça. Francisco Medeiros, eu agradeço aqui a sua presença no site Notícias Agrícolas. Deixo aqui um último espaço, uma última mensagem para o senhor. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade. Nós estamos na Sexta-feira Santa, né, um momento de reflexão para o cristianismo e fazendo uma pequena lembrança para o cristianismo, né? A tilápia, em alguns países, inclusive no Brasil também, é chamada de Sampiter, né? Em Israel, em toda aquela região ali do Oriente Médio, a tilápia é chamada de Sampiter porque o milagre da multiplicação feita por Jesus foi com uma tilápia, né? Então, fica aqui a dica para essa sexta-feira: coma mais peixe, coma mais tilápia, mas aproveite e coma os peixes brasileiros, principalmente o tambaqui. Uma boa Páscoa a todos. Fica a dica para você, né? A gente
a tradição acaba falando para escolher o bacalhau, né, aquela ideia e tal, mas fica a dica aí do Francisco pela tilápia, né, o nosso produto brasileiro que representa aí a nossa piscicultura. Mas, enfim, cada um que escolha o que for melhor para si. E, aproveitando também essa mensagem aí do Francisco, né, para desejar aí um bom feriado a todos, que aproveitem, descansem, reflitam, né, esse momento que estamos passando, com muita fé principalmente, né. Esse é um momento de reflexão muito importante para entendermos esses momentos de dificuldade que a gente acaba passando aí. Muito bem, amigos, eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.